Fala pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula do primeiro módulo. Esse módulo que o nome já diz tudo, né? Nós vamos introduzir a ergonomia, a base, os detalhes. São os detalhes que fazem a diferença, que faz você mostrar que tem algo a mais. Então sim, vão ser coisas simples, detalhes, mas importantes. Por exemplo, eu conheço um monte de profissional de ergonomia que não conhece a sua história, não sabe como surgiu, de onde veio, quais foram os principais pontos da evolução da ergonomia. E é aí que você se destaca, né? Porque não tem como ser um especialista se você não for uma pessoa especial que sabe exatamente de tudo. Então sim, a gente vai agora para a nossa primeira aula do primeiro módulo de introdução. Então mais uma vez seja bem-vindo e vamos comigo agora para a tela do computador. Pronto, agora sim. Então vamos começar a nossa aula, a história da ergonomia, sua evolução. É muito importante conhecer, entender, saber falar. Se alguém te perguntar, você não vai parecer um amador como muitos ergonomistas por aí. Parece um amador por não saber nem o que se passa dentro da sua área, da sua especialização. Então, para quem ainda não sabia, e pasme, pode acreditar, a ergonomia, os traços daquilo que um dia se chamou ergonomia, é muito antigo, aí 400 anos antes de Cristo, é o primeiro relato, né? Então isso é o que a gente tem de relatado. Então foi onde tudo começou, porque é o primeiro relato que a gente tem na história. Foi do filósofo grego Hipócrates, que reconhece a importância da postura e da posição do corpo humano no trabalho e na saúde. Então Hipócrates já começou aí a fazer essas observações. É lógico que não existia o termo ergonomia, mas são traços de algo que um dia ia se tornar o que nós temos hoje. E aí os anos foram se passando e veio quem? Grande Leonardo da Vinci. O cara foi de tudo: pintor, artista, inventor, cientista e também um grande estudioso do corpo humano, da biomecânica, do movimento humano, onde ele acabou até desenvolvendo o famoso homem vitruviano. Quem já não viu essa arte de Leonardo da Vinci, onde ele demonstra a proporção divina ou a proporção perfeita com relação ao corpo humano. Então Leonardo da Vinci já começou ali a estudar a anatomia, a biomecânica do movimento humano e começou a construir os primeiros projetos que foram considerados equipamentos ergonômicos. Volto a falar, ainda não surgiu esse termo, mas nós já estamos tendo traço da evolução daquilo que era do estudo do corpo humano com o trabalho, com o equipamento. E aí mais uma vez os anos se passaram e veio esse alemão, onde ele lançou o primeiro termo ergonomia, que vem de uma palavra grega, ergon, de trabalho, e nomos, de leis, de preceitos, de normas, algo que precisa ser seguido. Então era um cirurgião alemão, não vou me atrever a falar esse nome porque eu não sei falar alemão, mas o que ele fez? Ele introduz o termo ergonomia para se referir ao estudo da relação entre o homem e o trabalho. Olha que maravilha! A gente já teve ali o Leonardo da Vinci observando a biomecânica do corpo humano com equipamentos, construía sempre ali nas suas invenções algo que fosse ergonômico, por mais que ainda não usasse essa palavra. E aí veio o alemão e passou a ter aí a relação entre o homem e o trabalho. Passou-se mais um pouquinho de tempo e aqui foi o boom, né? Foi o grande evento em massa que nós tivemos aí com a Revolução Industrial, onde foi construído máquinas e máquinas e máquinas e linhas de produções e nunca foi pensado em quem ia trabalhar com aquele equipamento, com aquela máquina. Tanto é que naquela época muito normal criança estarem trabalhando. Então você imagina, uma criança dividir aí um equipamento de trabalho, uma criança de 1,20 m, 1,30 m e ao mesmo tempo, num outro momento, um homem de 1,80 m, 1,70 m está também dividindo aquele mesmo equipamento. Então ali era o ser humano que tentava se adaptar de uma forma muito errada e pega banquinho e se ajoelha e dobra a coluna e faz protusão de cabeça, não importa, eles tinham que se adaptar porque era aquilo que eles precisavam trabalhar. Não era considerado aí a relação homem-máquina, homem-equipamento, homem-trabalho. Existia aquilo, era construído e vai trabalhar desse jeito. E aí, com um grande evento massivo da Revolução Industrial, começaram a surgir o quê? Os primeiros relacionamentos à fadiga, a lesões e acidentes de trabalho. Então essa parte foi muito importante porque o homem
começou a dar valor para pequenos detalhes que já vinham sendo descobertos dessa relação, porque uma hora a conta não fecha, uma hora não estava valendo a pena. Eram pessoas afastadas por dia, por semanas, ou que se tornavam até incapazes, e isso também prejudicava a linha de produção. As pessoas não conseguiam produzir porque ficavam cansadas, fadigadas muito mais rápido. Então, aos poucos foram notando isso, foram percebendo isso, foram criando adaptações de máquinas e de equipamentos para o ser humano. Tanto é que existe aí, lá no ano de 1936, ou seja, então depois de toda essa loucura aí da Revolução Industrial, Charlie Chaplin percebeu o que acontecia, era notório, era claro, era tipo algo grande ali do momento, de pessoas com acidentes, com lesões, com afastamentos, com problemas, ou seja, o estudo prosseguia, e ele fez até esse filme que eu recomendo. É um filme que a gente praticamente já conhece na época da escola, mas hoje você é um especialista. Não conhecer esse filme Tempos Modernos, e esse é só um dos, vai fazer você pecar. Precisa assistir, tá? É rapidinho, vale a pena, é engraçado, mas realmente diz a realidade que era naquela época. Então assista Tempos Modernos, que vai fazer aí total sentido para você que agora é um profissional na área de ergonomia.